Existe uma forma de desvendar a verdade por trás das palavras, uma espécie de código oculto que a maioria de nós ignora. E a boa notícia é que esse código se manifesta através de 3 sinais muito claros, quase universais, de que alguém está mentindo para você. O primeiro é a incongruência entre o que a pessoa diz e o que o corpo dela expressa. O segundo é um padrão inconsistente no nível de detalhe da história contada. E o terceiro, talvez o mais sutil, é uma reação defensiva ou de distração quando a mentira é confrontada. Mas o verdadeiro enigma aqui não é só decifrar o outro, é entender por que nós, mesmo com esses sinais dançando na nossa frente, muitas vezes escolhemos não ver, ou até mesmo, de alguma forma, colaboramos com a ilusão. Por que você é assim? Essa é a grande questão que a psicologia tenta responder. Sabe aquela sensação de que algo não se encaixa, um alarme silencioso tocando no fundo da sua mente, mas que você insiste em ignorar? É como se nosso cérebro tivesse uma tendência natural a preencher as lacunas com o que é mais confortável, com aquilo que mantém a harmonia, mesmo que essa harmonia seja falsa. Pense bem, desde os nossos primeiros anos, somos condicionados a confiar, a aceitar a narrativa do outro. É a base da nossa interação social, da nossa sobrevivência em grupo. Se desconfiássemos de tudo e de todos o tempo todo, viveríamos em um estado de alerta constante, esgotante. Nosso sistema límbico, a parte mais primitiva do nosso cérebro, prefere a segurança do conhecido, da aceitação. Então, quando alguém mente, e essa mentira se encaixa na nossa expectativa ou no nosso desejo de que a realidade seja de um certo jeito, o cérebro tem uma preguiça, uma relutância em fazer o esforço cognitivo de desmascarar. É quase como se tivéssemos um filtro automático que suavizar as bordas afiadas da realidade. Neurocientistas já mostraram que o cérebro humano gasta muito mais energia para processar informações contraditórias do que para aceitar uma narrativa coerente, mesmo que falsa. É o que chamamos de dissonância cognitiva. Queremos a consistência, a paz. E um mentiroso habilidoso sabe disso. Ele não só tece uma teia de falsidades, mas ele tece essa teia pensando em como ela se encaixa nos seus desejos, nas suas expectativas, nos seus pontos cegos. Ele não mente para o mundo, ele mente para você asterisco. E por que essa é a chave? Porque a sua disposição em acreditar é a porta de entrada para a mentira dele. Será que você já parou para pensar quantas vezes você mesmo deu permissão para a mentira entrar, por medo, por carinho, ou por uma esperança inocente? Vamos mergulhar no primeiro sinal, a incongruência. Você já viu alguém dizer, estou bem, enquanto os ombros estão tensos, os olhos desviando e os dedos tamborilando? Isso é incongruência em estado puro. A fala é uma das últimas coisas que o mentiroso consegue controlar perfeitamente. O corpo, a voz, os olhos, esses são delatores muito mais honestos. Microexpressões faciais que duram frações de segundo, um leve tremor na voz, um descompasso no ritmo da fala, uma postura corporal que se fecha ou se enrijece. A psicologia comportamental chama isso de vazamento, o inconsciente do mentiroso vazando a verdade através de canais não verbais. Ele pode ter ensaiado as palavras, mas o corpo dele está improvisando, e o corpo não sabe mentir tão bem. Nossa intuição muitas vezes capta esses vazamentos antes mesmo que nossa mente consciente os registre. É aquela sensação estranha, aquele nó no estômago, aquela voz lá no fundo dizendo, algo está errado. Mas como somos ensinados a ser educados, a não questionar, a dar o benefício da dúvida, nós silenciamos essa voz interior. E aqui está a parte mais intrigante. A forma como interpretamos essa incongruência muitas vezes revela mais sobre nós mesmos do que sobre o mentiroso. Se você tem um histórico de ser enganado, ou de querer agradar, ou de evitar conflitos, você pode conscientemente ou inconscientemente racionalizar o comportamento inconsistente da outra pessoa, encontrando desculpas onde não há. É o nosso próprio filtro de realidade, às vezes distorcido pela nossa história de vida, entrando em ação. Agora, o segundo sinal é sobre o controle da narrativa, a gestão dos detalhes. Pessoas que mentem frequentemente caem em uma das duas armadilhas opostas. A primeira, excesso de detalhes.
Para parecerem convincentes, elas enchem a história de minúcias irrelevantes, cores, sons, cheiros que não acrescentaram nada à essência da história. Elas querem te inundar com informações para que você não consiga distinguir o que é importante do que é cortina de fumaça. Pense num amigo que conta que foi ao supermercado e descreve a cor do caixa, a marca do sabão em pó que ele não comprou, o clima lá fora, o que a pessoa da frente no caixa estava usando. Tudo para disfarçar o simples fato de que ele nem foi ao supermercado, estava em outro lugar. A mente dele está tão focada em construir uma realidade alternativa que ela sobrecarrega o ouvinte. A outra armadilha, igualmente reveladora, é a falta de detalhes quando seria natural esperar por eles. Se você pergunta sobre um evento importante e a pessoa responde com generalidades, evita perguntas diretas, ou suas respostas são vagas e curtas, ligue o alerta. A verdade tem uma riqueza de detalhes, uma organicidade. As memórias se conectam a outras memórias, a emoções. A mentira, por outro lado, é uma construção. E para um mentiroso, menos é mais para evitar tropeçar na própria teia. Ele não quer criar pontos vulneráveis que você possa questionar. Então, ele te dá o mínimo necessário, e tenta mudar de assunto rapidamente. O custo cognitivo da mentira é altíssimo. A neurociência nos mostra que mentir ativa mais áreas do cérebro do que dizer a verdade. Você precisa suprimir a verdade, inventar uma história, verificar se ela é consistente com o que você já disse antes, e ainda monitorar sua própria performance e a reação do seu ouvinte. É um malabarismo mental. Por isso, quando confrontado com perguntas específicas, o mentiroso pode hesitar, gaguejar, ou demonstrar sinais de sobrecarga cognitiva. E aqui entra o ponto crucial para o "por que você é assim?", nossa própria expectativa. Se amamos a pessoa, se dependemos dela, se queremos que ela seja de um jeito, nosso cérebro se torna um cúmplice silencioso, preenchendo os vazios da narrativa com a versão mais aceitável para nós. Nós queremos acreditar, e esse querer é um buraco negro para a verdade. Isso nos leva ao terceiro e último sinal, o comportamento defensivo e de distração. Um mentiroso pego em flagrante, ou mesmo apenas sob suspeita, raramente admite. Em vez disso, ele pode reagir de várias maneiras. A mais comum é a raiva. Ele se torna agressivo, indignado, como se você o tivesse ofendido profundamente ao sequer pensar que ele poderia estar mentindo. Ele inverte a situação, te culpando por ter desconfiado. Como você pode pensar isso de mim? Depois de tudo que eu fiz por você? Ele tenta te desarmar, te fazer sentir culpado, para que você recue. Outra tática é a distração. Ele muda de assunto abruptamente, faz uma piada, elogia você, ou de repente se lembra de um problema urgente que precisa ser resolvido agora asterisco. Qualquer coisa para tirar o foco da mentira. Ele pode até mesmo te acusar de estar mentindo, uma projeção clássica. Como um espelho que reflete a própria sombra, ele joga em você a sua própria culpa. A psicologia junguiana nos lembra que muitas vezes aquilo que mais nos irrita no outro é um reflexo de algo que não queremos ver em nós mesmos. E no contexto da mentira, o mentiroso pode estar usando essa projeção como uma arma, sabendo que, no fundo, todos nós temos nossas próprias verdades desconfortáveis. Pense comigo, por que uma pessoa que está falando a verdade precisaria reagir com tanta fúria ou desvio? A verdade, por si só, é um escudo. Ela não precisa de defesa. O mentiroso, sim, precisa defender sua construção frágil. Mas a grande ironia aqui é que, muitas vezes, nós mesmos somos cúmplices dessa manipulação. Nos sentimos culpados por desconfiar, ou nos envergonhamos de confrontar. Aceitamos a tática de distração porque é mais fácil do que insistir na verdade. E ao fazermos isso, reforçamos o padrão do mentiroso, ensinando que suas táticas funcionam. No fim das contas, aprender a identificar esses três sinais, a incongruência, a gestão inconsistente de detalhes e o comportamento defensivo, não é sobre se tornar cínico ou desconfiar de tudo e de todos. Longe disso. É sobre desenvolver uma inteligência emocional mais apurada, uma capacidade de leitura do mundo que nos cerca e, o mais importante, uma profunda compreensão de nós mesmos. Por que você é assim?
Porque talvez, em algum nível, você tenha sido ensinado a priorizar a harmonia superficial em detrimento da verdade. Talvez você valorize a imagem que tem da pessoa mais do que a realidade nua e crua. Ao reconhecer esses padrões, você não está apenas desvendando o outro, está se autoconhecendo. Está percebendo seus próprios pontos fracos, suas próprias tendências a idealizar ou a evitar o confronto. E essa é a verdadeira liberdade. Não é sobre punir o mentiroso, mas sobre se proteger, sobre construir relações mais autênticas e sobre ter um olhar mais lúcido para a complexidade da natureza humana. Não se trata de caçar mentiras, mas de cultivar a verdade em sua própria vida. E depois de tudo o que conversamos, será que você ainda vai ignorar aquele sinal de alarme silencioso da próxima vez?